Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Feliz ano novo para todo mundo. Hoje é o nosso primeiro programa de 2026. Muito obrigado por todo o carinho que vocês têm aqui conosco, com o nosso programa Estudando Marcel Benedetti, programa que nós iniciamos aqui todas as terças-feiras, lá em julho de 2024, né? Estamos indo para o terceiro ano do programa, então muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. No final de 2025, nós iniciamos o capítulo 3 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, livro da Mundo Maior Editora, livro escrito pelo nosso querido irmão Marcel Benedetti. É o capítulo A Alma Animal. Então nós iniciamos esse capítulo, A Alma Animal, fizemos 2 programas, né, no dia 23 de dezembro, no dia 30 de dezembro. Esses programas, assim como todos os outros, estão lá no nosso canal no YouTube, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. E hoje então o nosso terceiro programa sobre esse capítulo. Aliás, eu estava vendo aqui, estava fazendo o cronograma, né, dos nossos programas. Esse capítulo, A Alma Animal, a gente vai até abril de 2026. Teremos aí então vários programas. É um capítulo bem extenso. Tem programas aqui que eu estava vendo, a gente vai fazer 3 questões no mesmo programa. Tem outros programas que a gente vai fazer uma questão só, porque a questão é muito longa. Então tem bastante coisa aí para a gente estudar. E eu estava vendo, né, observei com bastante atenção esse capítulo. O Marcel Benedetti ele pegou quase que todas as questões do capítulo Os Três Reinos, do Livro dos Espíritos, que é o capítulo onde mais se fala sobre os animais na primeira obra básica da doutrina espírita. Então, tem bastante coisa para a gente estudar, bastante coisa para a gente refletir nos próximos programas. Então vamos lá, vamos começar com a questão número 39 do livro aí do Marcel Benedetti, Os Animais Conforme o Espiritismo. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões 2 origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Como eu falei, Marcel pegou quase que todas as questões do capítulo Os Três Reinos. Essa é a questão 605A do Livro dos Espíritos. Então vamos ver o que o Marcel comentou a respeito dessa questão. A finalidade de nossas reencarnações é a de nos depurarmos. De nos depurarmos de nossas paixões primitivas, originadas no corpo físico atual e também daqueles que são originados no próprio espírito ainda primitivo, que se simpatiza com as vontades do corpo. Então, uma das paixões é induzida imediatamente pelo corpo e outra é originada das sensações instintivas, que o espírito aceita e até gosta de se submeter, como ainda um estágio grosseiro. Bom, a gente sabe, né, que nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para nos melhorar. Todas as nossas encarnações têm esse objetivo, assim como as encarnações dos nossos irmãos animais. Eles também estão aqui para evoluir, para crescer. Estamos evoluindo juntos. Isso é muito importante da gente ter em mente. Então, cada nova oportunidade que nós temos aqui, cada nova oportunidade que Deus nos dá, é uma chance da gente evoluir, da gente crescer e da gente se livrar daquele primitivismo que nós adquirimos, né, ao longo das nossas encarnações. Se bem que alguns comportamentos de alguns humanos, né, como a gente vê aí que o Marcel fala, né, dessas paixões, dessas sensações instintivas, né, que a gente vai se livrando, a gente percebe que alguns humanos parece que não se livraram disso ainda, né? Porque a gente vê um primitivismo assim tão grande de alguns companheiros humanos, de algumas pessoas que, né, nem parece que entraram no reino da humanidade, nem parece que se tornaram humanos, parece que ainda estão na animalidade primitiva. Então a gente tem que ter esse objetivo de crescer espiritualmente, de evoluir espiritualmente, e cada encarnação é para nós uma nova oportunidade, uma nova chance que Deus nos dá, e que a gente aproveite da melhor maneira possível essas oportunidades. Bom, vamos para a questão 40, que é meio que um complemento aí, né, dessa questão que a gente acabou de ver. As questões, elas estão meio que interligadas, né, algumas delas. É ainda o capítulo Os Três Reinos, questão 605A. Purificando-se,
o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Esse é o trecho que o Marcel pegou, vamos ver o que ele comentou aqui a respeito. Tendo o espírito se assenhorado de sua própria vontade, pela longa elaboração das muitas reencarnações, ele não se influencia com as vontades primitivas físicas e se aproxima de seu objetivo espiritual evolutivo. Então a gente precisa realmente se livrar desse primitivismo. A gente sabe que não é do dia para a noite que isso acontece. Uma das formas da gente se livrar desse primitivismo, a gente já falou aqui em várias oportunidades a respeito disso, é o não comer carne mais. Porque a gente sabe que os animais da natureza, eles agem instintivamente e agem por instinto de sobrevivência e é necessário para eles essa situação do comer carne. Para nós humanos, se quisermos, a gente não precisa mais. Porque se assemelha a um primitivismo tão grande, né, você colocar um bife na sua mesa, sabendo que aquilo veio de um animal que foi assassinado. A gente passou aí pelo Natal, quantas e quantas pessoas viram suas mesas fartas de comida, entre aspas, né, de seres que foram assassinados para servir de alimentação para a gente. Ah, mas eu não posso viver, eu não vivo sem o meu peru de Natal, sem a leitoa, sem o Chester, sem, né, todos os itens ali que compõem a ceia de Natal. Mas nós precisamos realmente ainda disso? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E essa reflexão que nós temos que fazer agora, aproveitar esse início de ano. Para quem sabe no final do ano, quando chegar o próximo Natal, a gente já tenha isso gravado dentro da gente, não como uma obrigação, não porque eu estou falando aqui, mas porque a gente entendeu que é um propósito nosso evoluirmos espiritualmente, e um dos itens dessa evolução passa por não mais comer carne. Eu sei que às vezes é difícil, né? Tem muita gente que não consegue. Eu conheço pessoas que já tentaram parar e não conseguem. Mas que a gente possa diminuir pelo menos. Toda segunda-feira existe a campanha, né? Uma campanha idealizada pelo Paul McCartney, que chama Segunda Sem Carne. É a gente se abster de pelo menos um dia na semana do consumo de carne. E eu falei bastante sobre isso, né, no Natal, para que pelo menos no dia de Natal a gente possa refletir a respeito e se abster também da carne. Então é algo que a gente precisa ir trabalhando. Às vezes é um processo lento, que não é do dia para a noite, mas que precisa começar. E como a gente está começando o ano, por que não colocar isso como um propósito desse ano que está se iniciando? Da gente se depurar espiritualmente da melhor forma possível, da forma que a gente conseguir, e por que não começar pelo não consumo mais de carne? Para a gente refletir a respeito. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais este programa e que vocês estejam conosco ao longo de todo esse ano de 2026 que está se iniciando. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!